Se você precisa melhorar suas vendas, precisa de um framework, eu te aconselho a usar esse daqui, o GPCT. Aqui quem está falando é o Daniel, você está no canal do Marketagem. Bom, o GPCT, ou GPCT, é um framework criado pela HubSpot. Um framework é uma metodologia já pronta, um processo já definido para que você possa não só monitorar melhor os seus passos e até escalar para um time. O GPCT, ele evoluiu a partir do Bunch e depois foi criado mais algumas siglas, o BA e o CI. Vou falar sobre cada uma delas. Então, o primeiro, o G de Goals, são os objetivos e metas. É importante, quando você estiver captando as informações com seu lead, entender quais são os objetivos que ele pretende alcançar com um projeto ou com a sua solução. Então, por exemplo, uma pergunta que você pode fazer é: qual é o objetivo dentro desse ano com esse projeto? Você tem alguma meta? São duas perguntas que são importantes para serem feitas. O P de planejamento, ou em inglês plans. O que o seu lead planejou para chegar nesse objetivo antes de você estar aqui, tendo essa conversa? Então você pode fazer simplesmente essa pergunta. Poxa, qual é o seu planejamento para chegar nessa meta, nesse objetivo? Você já fez algum planejamento anterior? Você já teve isso como um objetivo? Contratou alguém ou até mesmo em casa tentou resolver isso? É importante você ter essas informações. Vale ressaltar que o GPCT ele é feito em cima de perguntas. E o grande impacto nas vendas que você pode ter e melhorar o GPCT é você fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Então, por exemplo, quando eu pergunto: você já fez isso antes? Você já teve algum planejamento antes para se chegar nesse objetivo? Você já consegue saber o que deu errado, o que deu certo, a forma com que funciona a empresa, qual é a forma com que funcionam os projetos ali dentro, para você estruturar melhor o seu. Então pensa bem nisso, sempre fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. G, Goals, objetivos. P, planejamento, nós falamos até aqui. C é o challenge, são os desafios. E aí quais são os desafios que o seu lead teve para fazer com que os objetivos fossem concluídos? Você pode fazer perguntas como: quais são os gargalos que tem na sua empresa? Ou então, quais são os desafios que te impediram a chegar nesse determinado objetivo? É importante você saber o que trava ali dentro, onde é que tem gargalo, para que você planeje o seu projeto contornando esses desafios, esses gargalos. T é o timeline, aqui é o prazo. Uma pergunta bacana que você pode fazer aqui é: quando você pretende colocar esse projeto a fazer o go live, tocar de fato o projeto, começar? Isso é bacana porque você já começa a saber quando a proposta pode ser aprovada ou não. E é uma pergunta, se você ainda falar quando você pretende alcançar resultado com esse projeto, que você machuca um pouco ali, vai lá na dor e fala de resultado, fala de prazo, você consegue ter já uma estimativa. E se olha, meu projeto eu preciso colocar ele funcionando daqui a, 3 meses. Poxa, 3 meses para mim é muito. Então você tem que pensar na proposta algo que faça com que antecipe esse projeto. Poxa, mas se a gente começar daqui a 1 mês, o resultado começa a vir aqui, a gente consegue trabalhar numa data sazonal. Tem que pensar um pouco nisso. P. O T, timeline, prazos. Beleza. B e o A. O B e o A vieram depois. A HubSpot montou o GPCT e aí entraram budget, que é o investimento. E aí, assim, você pode, não aconselho que você chegue e pergunte quanto você tem para gastar ou qual é o seu budget. Isso é uma pergunta que às vezes fica muito agressiva e o cliente, o lead, se sente um pouco acuado. Então o que você pode fazer é: qual é a estimativa de resultado que você tem com isso? Porque aí você consegue negociar. Se você está esperando ter, por exemplo, X% a mais de vendas, X% a mais de vendas, se eu fizer com esse budget aqui, esse investimento, o cliente, o lead ainda está ganhando bastante em cima. Então evita perguntar diretamente quanto você tem para gastar e tenta fazer algumas perguntas, vai mordendo pelas beiradas. Em algum outro projeto nesse mesmo setor, nessa mesma solução, você já teve algum investimento? Ele era alto, ele era baixo? Authority, a letra A, que é com quem você está falando. Será que você está conversando com quem assina o cheque? Com quem está ali com a caneta na mão? O ideal é que você faça isso com essa pessoa. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, você precisa mapear e saber quem é que está falando. Uma pergunta que você pode fazer é: os interessados nesse projeto aqui, os diretores ou o time de gestão, eles estão participando? Eles vão participar no próximo bate-papo, na apresentação da proposta? Quem são eles? Você pode me passar? Que aí eu já mando essa apresentação. Suponho que você tem uma apresentação para sua empresa, né? Então é bom você mapear isso. Caso não seja possível, o que você precisa saber? Quem é que está do outro lado?
e o que você precisa falar para essa pessoa. Por exemplo, se for alguém do time de operação, o ideal é que você tenha uma apresentação, depois do GPCT rodando, você tem uma apresentação que foque nas dores dela. Por exemplo, se você identifica que a dor dessa pessoa são gargalos, são prazos, fala sobre isso. Aí você vai evoluir para um gestor. Quais são as dores dos gestores? Será que é o recurso? Será que é a operação que a gente vai ter dentro do projeto? Foca nisso. Quando você chegar no decisor, o que é importante para ele? Estratégias? Foca nas estratégias. O ideal é que você tenha todo mundo junto. Se não tiver, vai sempre focando no que é importante para quem está do outro lado. C. Depois também colocaram o C e o I, que é consequências. Quais são as consequências de você não fazer esse projeto? Ok, a gente está com esse projeto, eu já sei seus objetivos, o planejamento, a gente viu o que dá certo e o que não dá, os desafios, dentro do seu prazo, beleza, ou não, né? Você tem que bater com ele. O investimento está dentro, você está falando com as pessoas certas, mas se você não fizer esse projeto, o que pode acontecer? Por exemplo, você pode, ser demitido, você pode perder um percentual aí de mercado. É bom você focar nessa dor. Pergunta, porque você vai usar todas essas respostas na proposta. Então quer dizer que se a gente não fizer nada, se você não bater a meta, isso pode acontecer, né? Ok. E as implicações? Tá, mas e se você fizer a meta? Você vai ter uma bonificação? O que vai acontecer se tudo der certo? Chegando nesse objetivo aqui. Esse é o GPCT BACI. É uma metodologia, na verdade é um framework feito pela HubSpot. Vai te ajudar muito nas vendas. Eu trabalho com isso e funciona bastante. Voltando, tudo isso daqui é feito por perguntas. Numa conversa antes de você montar uma proposta comercial. E se você reparar, você segue também uma linha de storytelling. Você pode ir criando, mas onde você precisa chegar? Aqui. Beleza, então você tendo esse objetivo, mas será que você já fez algum planejamento anterior? Você já teve algum projeto sobre isso? Vai contando essa história, fazendo as perguntas e anotando. Fique atento a ter as respostas certas. Não simplesmente, meu objetivo é ficar rico. Cara, beleza, mas destrincha isso. Mas você quer ficar rico em quanto tempo? Onde você precisa chegar? Quais são as suas metas mensais, anuais? Tudo isso vai te ajudar muito nas vendas. Tá com alguma dúvida? Coloca aqui as perguntas nos comentários que a gente vai responder. Tem bastante coisa aqui, Marketagem Oficial, é a nossa conta no Instagram. Tem muito conteúdo que a gente disponibiliza lá sobre vendas e sobre marketing digital. Então é isso, Daniel aqui falando, te aguardo no próximo vídeo.